consigo compartilhar a tela. Foi. Ah, foi. Então, vamos aí para mais uma aula nossa de literatura. A gente hoje vai falar de barroco. Vocês vão ver se vai compartilhar a tela aí para vocês, desse slide aqui, tá bom? Me avisa aí quando aparecer. Vê se está aparecendo aí uma capa aí, barroco e arcadismo. Apareceu. Apareceu. E que bichinho feio, hein? Medusa. É a medusa. A medusa. Então, vamos lá. Apareceu, ótimo. Então, nós vamos falar de barroco. Então, olha só o cabelo, né? Que nós temos aí um monte de cobra. Então, é aquela coisa irregular, né? E o barroco é isso. O barroco surgiu de uma pedra irregular. Por isso esse nome. Por que ele é conhecido como irregular? O pessoal Algo está perguntando se vai continuar tendo aula de literatura no grupo. Óbvio. E já estava no horário, só que agora não tem como aceitar mais. Porque eu já compartilhei. E aí, pessoal, o que acontece? O barroco, ele trabalha com ideias contrárias, ideias opostas, né? Ele traz quais características? Ele ocorreu no século XVII, mais ou menos em 1601, e o marco inicial do barroco foi a obra Prosopopeia, escrita por Bento Teixeira. Ele também é conhecido como seiscentismo. Então, nós temos um outro nome, se eu colocar aí em algum exercício, perguntar, barroco, também conhecido como seiscentismo. Século XVII, em torno de 1601, a obra inicial que marcou foi Prosopopeia de Bento Teixeira. E quais eram os principais, né? Ô, professora. Oi? Você já passou do negócio onde está escrito linguagens, capítulo 1, barroco em Portugal e no Brasil? Não. Ah, tá. Foi aqui ainda. Aí eu estou aproveitando essa tela e explicar, tá bom? Entendi. E aí nós temos o Gregório de Matos, o Padre Antônio Vieira. E quais características a gente encontra no barroco? Modelos literários europeus, espanhóis, a oposição, né, quando eu comentei na aula anterior, entre Deus e o homem, ora está voltado para Deus, que é o teocentrismo, ora está voltado para o homem, que é o antropocentrismo, o homem como centro do universo, né, valorizando a terra, a vida terrena, e ora Deus como centro do universo, o teocentrismo, valorizando a vida espiritual, o céu. Então, existe esse dualismo. Então, existe aí, nós temos a presença do dualismo como característica. Os textos barrocos, gente, não tem uma linguagem fácil, não. Muitas das vezes a gente precisa até de um vocabulário para ajudar. A linguagem é rebuscada, vocês vão perceber nos textos barrocos, tá? A emoção é desequilibrada. Ele não fala do eu poético, ele demonstra uma emoção, um desequilíbrio. Nós vamos perceber essas características nos textos. Ele trabalha com antíteses, o quê? Com ideias opostas, ideias contrárias, tá? Existe uma simbologia nesses textos do barroco, efemeridade, aquela coisa passageira, a religiosidade, o culto da forma e jogo de ideias. Então, essas características nós veremos sempre nos textos. E aí nós vamos estar trabalhando essas características aí. O mundo, né, o barroco, como que era esse período? Ele estava com o mundo em conflito, né? Aí nós temos, que conflito é esse? Ele estava combatendo a reforma protestante, tentando resgatar a fé medieval. Tá? Esse era o período que o barroco estava vivenciando. Aí, olha o dualismo aí, olha as ideias contrárias, olha as antíteses aí nesse quadro, mostra perfeitamente que o homem é dividido. Ora, ele valoriza o homem, ora, ele valoriza Deus. Ora, o homem é centro do universo, ora, Deus é o centro do universo. O antropocentrismo prega a razão, valoriza a razão, a terra, a vida na terra. Enquanto o teocentrismo valoriza o céu, a fé, a vida espiritual. Então, aqui nós temos a presença do dualismo, duas coisas.
nós temos a antítese, ideias contrárias. Homem como centro do universo, Deus como centro do universo. Valoriza a razão, pensamento, valoriza, ora, a fé. Está claro aí esse dualismo? Essa antítese? Aí nós temos aí esse mundo de conflito. Olha as imagens aí, né? Características do barroco, ele traz para gente esse mundo de conflito, tá? Através dessas imagens, a gente percebe tudo estilo barroco. Olha a fé cristã, né? Ele demonstra através da obra de arte. Né? Aí é um quadro que mostra o mundo em conflito, né? Ele mostra a fé cristã. E aí, o barroco em Portugal, ele tinha o quê? Quais eram as características desse barroco em Portugal? Que eu já comentei lá atrás. A visão dualista, né? Ele estava voltado para duas coisas. Ora para a razão, ora para a religião. Ora quem tinha que comandar a minha vida era a minha razão. Ora a minha vida tinha que estar voltada apenas para a religião. Então o barroco, por isso ele é chamado de irregular, porque ele não segue uma linha, uma única linha. Ele tem antíteses, ideias contrárias a todo momento, a dupla visão a todo momento. Então, trabalhando com o racional, ele vai estar valorizando o homem, o antropocentrismo. Trabalhando com a religião, ele vai estar valorizando a fé cristã, vai estar valorizando Deus, teocentrismo, Deus como centro do universo. Existem nos textos expressões contraditórias, então antítese, muitas palavras antônimas nós vamos encontrar nos textos. A linguagem, como eu falei, a linguagem barroca não é uma linguagem simples, é uma linguagem rebuscada, tá? Uma linguagem mais complexa. Existe aí a angústia existencial, a angústia, né, da minha existência. O pessimismo, a gente vai perceber nos textos barroco a questão do pessimismo, tá? Uma inconstância da vida, nós vamos perceber, ok? E aqui nós temos o cultismo e o gongorismo. O que é esse cultismo aí, gente? O cultismo a gente chama como culto da forma. É o aspecto formal da estrofe do verso do poema. Olha o exemplo: ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Gregório de Matos. Então, nós temos aqui, nesse trecho, o cultismo, é o culto da forma, é a busca de cultuar, de perfeição, né? Da forma estar perfeita, da rima, os versos. Então, tem uma linguagem, olha a primeira característica aí, uma linguagem rebuscada, jogo de palavras, né? Uso de figuras de linguagem abundante. A gente percebe tudo isso nos trechos barrocos. E ainda nós temos aqui no Barroco em Portugal esse conceptismo. O conceptismo já é trabalhado que com o jogo de palavras, de ideias, tá? Jogo de ideias. Fazer pouco fruto a palavra de Deus no mundo pode proceder de um de três princípios: ou da parte do pregador, ou da parte do ouvinte, ou da parte de Deus. Para uma alma se converter por meio de um sermão, há de haver três concursos. Há de concorrer o pregador com a doutrina, persuadindo. Há de concorrer o ouvinte com o entendimento, percebendo. Há de concorrer Deus com a graça, alumiando. Então, a gente percebe aqui esse jogo de ideias. Rebuscamento presente em todo o texto, um pouco. Um discurso lógico, a lógica permanece, ela está aí, né? A fala surge de forma lógica. E aí nós temos também, em Portugal, a questão aí do mito do sebastianismo, né? Os autores de Portugal, que é Manuel Bernardes, Frei Luís de Souza, Antônio José de Silva, Mariana Alcoforado, Padre Antônio Vieira. São os
Nós temos aí, dentro desse barroco, a gente viu, semana passada, a questão da literatura de informação, do quinhentismo, que essa carta de Caminha vai descrever, vai descrever a fauna, a flora, os índios, a nossa riqueza, né? Ele fala isso. Aí nós temos aí, né, mostrando os índios, a maneira dos índios, né? Se organizarem, a maneira de se vestir, com todos os seus acessórios, nós vimos isso na aula passada. Na aula passada também a gente viu aí Padre José Anchieta, que o objetivo era catequizar os índios, né, mostrar a fé cristã para os índios, aculturar esse índio, né, e diminuir a prática indígena, né, e levar a sua cultura. Aí nós temos o texto, e aí é o barroco no Brasil. Esse barroco no Brasil surgiu quando? No período colonial, tá? E aí nós temos o barroco no momento do açúcar, no Nordeste brasileiro, e em Minas Gerais, a questão do ouro. Então foi nessa época que surge o barroco no Brasil, quando a cana-de-açúcar está no auge no Nordeste brasileiro e o ouro em Minas Gerais. Nós temos os principais autores do barroco no Brasil, Bento Teixeira, Manuel Botelho e Gregório de Matos, nós vamos ver detalhadamente depois nos nossos livros. Aí eu tenho o Padre Antônio Vieira, o que ele fez? É da literatura portuguesa brasileira, escreveu cartas, profecias, sermões. Ele aceita o conceptismo. Ele é a favor do conceptismo. O que é isso? Ele atua com o jogo de ideias, analogia, criação de conceitos, tá? Citação bíblica para comprovar ao que ele falou. Aí nós temos as obras importantes dele, que são os sermões. Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra a Holanda, Sermão de Santo Antônio, Sermão da Sexagésima. Ah, Flávia, a gente tem que decorar isso tudo. Não é decorar. A gente tem que conhecer e guardar, sim, para aplicar nos textos. Quais características do barroco, quais características do quinhentismo, isso tem que estar claro na nossa mente. Então, nós temos Gregório de Matos, mais um autor do barroco no Brasil. Ele era boêmio, irreverente e crítico à sua sociedade. Ele é adepto, ele usava aí o cultismo. O que era isso? Preocupado com o culto, com a forma. Nos poemas dele a gente encontra antíteses, ideias contrárias, exagero, a hipérbole, anáfora. Obras dele, ele tem a poesia satírica, lírica amorosa, sacra e filosófica. Então, a satírica é aquela que fazia uma crítica, né? Existia um deboche, é uma forma de criticar. A poesia lírico-amorosa era a influência camoniana, influenciado por Camões. Na poesia sacra, ele trabalhava a salvação versus o pecado, que aí é o homem e Deus, olha, né? A poesia filosófica, que é a efemeridade da vida. A vida é passageira, a vida passa rápido. Então, gente, a gente tem que guardar de Gregório de Matos que ele apresentava uma diversidade poética. Ele fazia poesia satírica, poesia lírico-amorosa, poesia sacra e filosófica. A filosófica ele mostrava que a vida era passageira, né? Era rápida. A poesia sacra ele trabalhava com a salvação e o pecado, mostrando essa dualidade, essa antítese. Na poesia lírica amorosa ele tinha influência de Camões. E na poesia satírica era conhecido como Boca do Inferno, porque ali ele colocava as críticas, né? Ele satirizava o momento. Tranquilo? Aí nós temos um texto dele. Triste Bahia, ó quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Rica te vejo eu já, tu a mim abundante. A ti trocou-lhe a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim foi-me trocando e tem trocado. Tanto negócio e tanto negociante. É um trecho dele, do livro Triste Bahia, tá? Aqui já mostra um exemplo, pessoal, da poesia satírica dele. Neste mundo é mais rico o que mais rapa. Quem mais limpo se faz tem mais careta. Sua língua ao nobre o vil decepa.
O velhaco maior sempre tem capa. Mostra o patife da nobreza o mapa. Quem tem mão de agarrar, ligeiro trepa. Quem menos falar pode, mais increpa. Quem dinheiro tiver, pode ser papa. Então, está falando aqui, ó, está criticando, né? Mostrando que é a questão do dinheiro. Aí ele critica a igreja, que ele diz que quem tiver dinheiro pode ser papa. A flor baixa se inculca por tulipa. Bengala hoje na mão, ontem garlopa. Mas isento se faz o que mais chupa. Para a tropa do trapo, vaso a tripa. E mais não digo porque a musa topa. Em apa, epa, epa, opa, upa. Então ele mostra aí, né? Bengala na mão hoje. Ontem, garlopa. Então ele mostra aí a dualidade, a antítese, né? Aí a poesia lírica, tá? Também tem um texto que ele fala do lirismo, do eu poético. Então nós temos aqui essa apresentação do barroco, tá? Esse barroco foi esse período de dualidade, de antítese, um período rebuscado, uma linguagem mais complicada para a gente entender, mas dá para entender de acordo com o contexto, tá? As características estão claras, que é a antítese, a efemeridade, o tempo passa rápido, cultuar a forma, está voltado para a forma e o conceptismo, com o jogo de ideias, com o jogo de palavra, né? Muitas vezes a gente percebeu as rimas, e a questão do dualismo, o homem, ora é centro do universo, o antropocentrismo, ora é Deus é centro do universo, como o teocentrismo, a fé cristã, e o exagero, e uma linguagem rebuscada. Ficou claro isso na cabecinha de cada um? Ou não? Sim, agora tranquilo. Então, a gente vai encerrar aqui. Eu vou fazer a chamada. Raquel, Ian e Hugo, né? Mais alguém? Não. Não, só. Vou encerrar aqui porque eu tenho que entrar em outra aula. E qualquer dúvida, é só me perguntar. E outra coisa, vou passar para vocês a questão das atividades avaliadas, no mais tardar amanhã, ok? Fiquem com Deus.